Sermão do Monte, capítulo 30, parte 3. Que fazeis a mais do que os outros? Volvamos agora a nossa atenção para o segundo princípio, que serve para elucidar o primeiro. Consideremos algumas daquelas vias através das quais o crente realmente manifesta essa qualidade ímpar e especial. Naturalmente, isso caracteriza todos os aspectos de sua vida, porque, de acordo com o Novo Testamento, o crente é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso posto, é lógico que o crente tem que ser alguém inteiramente diferente. Em primeiro lugar, o crente é diferente do homem natural e em muito ultrapassa a este, quanto à sua maneira de pensar. Tomemos para exemplificar a sua atitude no que tange à lei, à moralidade e à conduta diária. O homem natural talvez observe a lei, mas jamais ultrapassa por essa observância. A grande qualidade do crente é que ele se interessa ainda mais pelo espírito do que pela letra da lei. O homem moral e ético deseja viver dentro dos limites estabelecidos pela lei, mas não leva em conta o espírito, a essência mais profunda da lei. Ou, dizendo-se a mesma coisa de maneira diversa, o homem natural presta obediência de má vontade, mas o crente se deleita na lei de Deus, no tocante ao homem interior. Romanos capítulo 7, versículo 22. Ou olhemos para essa questão em termos de moralidade. A atitude do homem natural para com a moralidade é geralmente negativa. Sua única preocupação é não praticar determinadas coisas erradas. Ele não quer ser desonesto, nem injusto e nem imoral. Mas a atitude do crente para com a moralidade é sempre uma atitude positiva. Ele tem sede e fome de uma justiça positiva, tal como a justiça do próprio Deus. Ou, uma vez mais, consideremos essa questão pelo ângulo do pecado. O homem natural sempre pensa no pecado em termos de atos realizados, coisas que são feitas ou que são omitidas. O crente está interessado no coração. Porventura, nosso Senhor não enfatizou esse aspecto nesse sermão quando, por assim dizer, declarou: enquanto vocês não se tornam culpados de adultério literal, imaginam que tudo vai bem. Mas, pergunto, que dizer sobre o coração? Que dizer sobre os seus pensamentos? Essa é a perspectiva do crente. Não apenas os atos estão em sua mira, mas ele penetra até aos propósitos mesmos do coração. Que dizer sobre a atitude desses dois homens, o incrédulo e o crente, quanto a si mesmos? O homem natural está preparado a admitir que talvez não seja inteiramente perfeito. Diz ele: bem, não sou um santo perfeito, pois existem certos pontos débeis em meu caráter. Mas jamais se encontrou um incrédulo convicto de que está totalmente errado, que é um indivíduo vil. Ele nunca se mostra humilde de espírito. Ele nunca chora, lamentando-se por sua pecaminosidade. Nunca vê a si mesmo como um pecador que merece a condenação do inferno. Jamais diz: não for a morte de Jesus Cristo na cruz, e eu nunca teria esperança de ver a Deus. O incrédulo, sob hipótese alguma, dirá, a exemplo de Charles Wesley: vil e cheio de pecado que eu sou. Ele consideraria isso um insulto à sua pessoa, porquanto afirma que sempre tentou viver com decência. Portanto, o incrédulo se ressente diante dessa ideia e jamais chega a esse ponto se tiver de criticar a si mesmo. Além disso, que se pode dizer sobre as atitudes desses dois homens em relação às outras pessoas?
O homem natural, quiçá, considere os outros como uma certa tolerância. Talvez consiga sentir tristeza por causa dos outros, afirmando que não deveríamos ser duros demais com eles. Mas o crente vai muito além disso. O crente vê as pessoas como pecadores, como marionetes nas mãos de Satanás. Ele as vê como vítimas impotentes do pecado. Ele não as vê meramente como pessoas diante de quem precisamos fazer concessões, mas vê as outras pessoas como quem vive dominado pelo Deus desse século, como quem vive cativado por Satanás, em todas as diversas modalidades de servidão. O crente, pois, vai muito além do que vai o incrédulo. A mesma coisa pode ser dita com relação aos seus respectivos pontos de vista sobre Deus. O homem natural pensa em Deus primariamente como alguém que deve ser obedecido, como alguém de quem tem medo. Em nada corresponde a isso o ponto de vista essencial do crente. O crente ama a Deus porquanto já chegou a conhecê-lo como seu Pai. O crente não pensa em Deus como alguém cuja lei é difícil e opressiva. Sabe que Deus é santo, embora amoroso, e que ele mesmo entrou em um novo relacionamento com Deus. O crente vai além de qualquer outra pessoa em sua relação com Deus e deseja amá-lo de todo o seu coração, mente, alma e forças, e ao próximo como a si mesmo. Além disso, na questão da vida diária, tudo quanto o crente faz é diferente. O grande motivo da vida do crente é o amor. Paulo exprime essa questão admiravelmente bem quando afirma: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. A diferença entre o homem naturalmente bom e moral e o crente é que este último inclui em suas ações o elemento da graça divina. Ele é um artesão, ao passo que o outro homem age mecanicamente. Qual é a diferença entre o crente e o homem natural ao praticar o bem? Ora, o homem natural geralmente faz muitas coisas boas neste mundo, mas espero não estar sendo injusto com ele ao afirmar que geralmente o incrédulo gosta de manter um registro de suas boas ações. O incrédulo geralmente mostra-se sutil quando se refere a isso indiretamente, mas está sempre bem cônscio de suas boas ações, mantendo em dia o registro das mesmas. Uma das suas mãos sempre sabe o que a outra está fazendo, e não somente isso, mas também sempre há um limite naquilo que ele faz. Geralmente o incrédulo dá daquilo que lhe sobeja, de sua superabundância. O crente, por sua vez, é alguém que dá sem calcular o custo, que dá sacrificialmente e de tal modo que uma de suas mãos nunca sabe o que a outra está fazendo. Todavia, olhemos para esses dois homens e para a maneira como eles reagem ao que lhes sucede nesta vida e neste mundo. O que dizer sobre as dificuldades e tribulações que surgem, inevitáveis, tais como as enfermidades ou a guerra? O homem natural, quando é bom e moral, com frequência enfrenta essas coisas com dignidade autêntica. Ele sempre mostra ser um cavalheiro. Sim, exercendo uma férrea força de vontade, ele se defronta com tudo isso armado de uma espécie de estoica resignação. Não pretendo diminuir as qualidades do homem natural, porém ele sempre se mostra negativo, pois simplesmente está se contendo. Não se queixa, mas se fecha em si mesmo. Será que ele sabe o que é regozijar-se na tribulação? O crente sabe. O crente regozija-se na tribulação, porquanto vê nisso uma significação oculta. O crente sabe que
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28.